Fala galera, eu sou a E Bruna eu sou o e Lucas. esse é mais um episódio do Urbcast. Bom, Bruna, perigoso. Eu? Cara, ó. A minha nota do PDI depende dele. Cara, o cara que depois que a gente troca uma ideia, coloca ali uma notificação do convênio que o PDI foi atualizado. Notificação, não, do nada. Quero dar as boas-vindas para o nosso coordenador de tecnologia, Adriano. Almoçar. E aí, galera, tudo bem? Agradeço o convite de vocês. Bacana demais estar aqui. Espero que a gente consiga falar bastante aí sobre nossa comunidade, os desafios que a gente enfrenta aí no dia a dia. Boa. Adriano, fala um pouquinho de você. Como que você veio parar na Ruby? Como foi a sua trajetória até chegar aqui? Olha, minha trajetória é longa, então acho que é importante. Eu vou resumir, mas vou contar ela desde o início, né? Eu tô há 15 anos na área de tecnologias, minha barba branca não deixa mentir isso. Estou há 15 anos na área de tecnologia, iniciei lá em 2010 como estagiário em uma empresa de gestão documental e outsourcing de impressão na área de suporte, infraestrutura. Você quer É, abrir chamada pra falar com ele? Só a e- partir de chamada. era aquela tecnologia, ó, vem falar comigo, não, o chamado, já tem, não, Já abriu. era assim, já abriu o Certo, chamado, né? certo, a gente tem que Conversar com sustento, tem que abrir. A moda processo. de sistema aqui, ó. O processo ele serve para alguma coisa, Exatamente. gente. Se ele tá lá é porque ele serve para alguma coisa. Então vamos seguir. Mas eu trabalhei grande parte da minha carreira, mas a metade nessa área de suporte, sustentação, infraestrutura. Trabalhei em diversas empresas, aí empresas maiores, menores, grandes. Nos últimos 4 anos, eu estive no grupo Stefanini, na venture chamada Gauge, como coordenador de operações de tecnologia também, cuidando de sustentação, e de toda a operação e liderando a equipe de desenvolvimento mesmo, em alguns clientes que nós tínhamos. E no final do ano passado, tive a felicidade de receber o contato da Pamela, que é a nossa gerente de RH, a gente bateu um papo, ela me fez a proposta para me mudar aqui para Prudente. Eu não sou de Presidente Prudente, gente, me mudei por conta da Hub. Sou de São Paulo, mas estava há 2 anos lá na Paraíba, no sertão da no, ser... Rápido. no sertão da Paraíba. Não é que na Paraíba lá, João Pessoa, não. Eu tava a 6 horas de João Pessoa. Eu tava lá em uma cidadezinha chamada Princesa Isabel, muito boa, mas estava lá nos últimos 2 anos. E aí recebi essa proposta, aceitei o desafio, que foi Agora muito. ele é pro interior, só que de São Só que Paulo. no interior de São pra Paulo. todo o interior. Não, mas a diferença é que lá tem 20 mil habitantes, aqui são 200, né? Então tem uma pequena Calma lá também. diferença. Recebi essa proposta que foi muito bem posta ali, o desafio era bacana, eu gostei, me identifiquei muito com a ideia passada pela Pamela, pelo Pinho ali durante todo esse processo, o Fábio Takaki também. Me identifiquei muito, aceitei e vim para a Hub no final, mais precisamente no dia 18 de dezembro. E estamos aí até Foi no hoje. finalzinho do ano, né? Foi, dia 18 de dezembro foi quando eu iniciei. Bom, então não é a primeira experiência no cargo de liderança. Não, Já teve anteriormente. já tive. Atuei primeiro como líder técnico ali de algumas equipes, não em desenvolvimento. Eu costumo dizer aqui sempre para vocês, né, quando a gente conversa, o Adriano não é desenvolvedor, ele tem um conhecimento técnico, teórico ali, mas não sou desenvolvedor. Mas, como sempre trabalhei na área de infraestrutura, suporte, mas eu tenho essa bagagem de liderança em equipe de desenvolvimento e sustentação há algum tempo. Trabalhei como líder técnico, como eu comentei, fui supervisor de operações e tecnologia e estava como coordenador de operações e tecnologia também lá no Grupo Stefanini. Bacana. E, assim, não só da Ruby como um todo, mas para você hoje, assim, você enxerga que na parte de coordenação de tecnologia, ele tem quais desafios? Porque, assim, tem o dev. Já é um desafio. Desafio plebe. Mas, assim, Quebra do nada numa sexta. exato. Mas, como que, assim, porque a gente teve um papo com a Heloísa, a Heloísa é PO aqui na Ruby, e como que são diferentes os cargos, Sim. como que é a relação, assim, você fala, você mesmo falou, você não deve, mas você está ali na parte de tecnologia. Você coloca a mão na massa ou não, ou você está ali com o cliente, ou você está ali com o pessoal dev mesmo.
Então, é um misto de tudo, né? Eu costumo dizer que eu sou um cara de TI generalista ali. Eu olho um pouquinho para cada coisa que a gente tem dentro da nossa área. Hoje, aqui na Ruby, eu olho pro dev em si, não tecnicamente. Eu não coloco a mão na massa, como, por exemplo, esse papel é do Team Lead, por exemplo, a liderança técnica, né? A gente cuida de pessoas, de projetos, de clientes, da integração, da operação, da carreira dos nossos desenvolvedores, que aqui no nosso caso é ainda mais importante, isso é sempre importante, mas no nosso caso é muito mais importante, porque a gente tem o nosso programa de desenvolvimento ali, né, da galera que a gente, pô, tem o Ruby Camp, a gente puxa essa galera, participa ali durante alguns meses do Ruby Camp, alguns se tornam estagiários, então a gente tem que planejar a carreira dessa galera. Mas obviamente não só dessa galera, mas como os outros devs também, os júnior, pleno, sênior, tech lead. Então tem essa mescla, olhando para todas essas questões dentro da área de tecnologia, que envolve muita coisa, ainda mais em uma fábrica de software, que é o nosso caso, fábrica de software, e a gente também tem o nosso produto, né, que é da RubyPay. Então, a gente precisa ter esse olhar para o geral da área de tecnologia. E aí envolve finanças, envolve pessoas, envolve processos, que é muito importante. Então, a gente olha para todas as áreas, mas o principal, que eu sempre digo, são pessoas. Eu não acredito que a gente que a gente faça tecnologia. É uma empresa que faz. Não, é uma empresa de pessoas que fazem tecnologia. Então, a gente precisa ter esse olhar principalmente para pessoas. Então, eu costumo dizer que é isso. Eu olho para a tecnologia como um todo. Durante todas essas pontas, todas essas coisas voltadas para pessoas, no final das contas. No caso, assim, parar com aquele pensamento da engrenagem ali para trazer, entregar o produto, mas olhando para a pessoa se desenvolvendo com a tecnologia como ferramenta. Exato, exato. A gente até tem a engrenagem, tem os processos, tem as coisas, mas se a gente não pensa, dar esse passinho aqui, não, peraí, e não olhar para pessoas, eu acho que as coisas não vão funcionar. Eu acho que querendo ou não também, se a pessoa não tá num pace legal ali, se ela não tá se desenvolvendo, ela não vai entregar o produto, a tarefa dela, seja o que for. Então acaba sendo uma bola de neve ali com o produto, com o cliente, às vezes dá algum BO. Eu acho que essa parte de olhar para a pessoa, para o desenvolvimento dela, para a carreira dela, acho que é bem importante também. Sim, Para andar, né, com os projetos, ou pegar mais projetos também, para ver o crescimento como. é exatamente isso, Bruna, porque a partir do momento que a gente não olha para pessoas, não tem esse cuidado com o bem-estar, com o dia a dia, com a evolução, porque, pô, todo mundo quer evoluir, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ver a sua carreira crescer. Então, a gente precisa ter esse olhar enquanto empresa, enquanto comunidade, a gente precisa ter esse olhar para as pessoas, ter o cuidado de olhar para a evolução, entender que as pessoas são diferentes. A gente pode ter estagiários que iniciaram juntos, que, pô, mas um pode se desenvolver um pouco mais rápido do que o outro. Então a gente tem que ter esse olhar e saber diferenciar, saber como tratar cada pessoa, porque todo mundo tem suas particularidades, não somos iguais. A Bruna não é igual ao Lucas, que não é igual ao nosso produtor João, que eu não sou igual. Então, a gente precisa ter esse cuidado com as pessoas, olhar as particularidades, entender e trabalhar muito bem isso. Ter isso muito forte, que é usando a mesma palavra, que é o nosso forte, né? Que é olhar para as pessoas, que é cuidar do desenvolvimento dos nossos profissionais, que é o mais importante. E como que tá, assim, a gente fala muito do Ruby Camp, Sim. mas Pode. para todos. Mas assim, hoje a Ruby ela tem um outro programa, que é um programa interno, de desenvolvimento individual, que é o Ruby Journey. Como que está sendo para você participar dessa parte? E como que você já está pensando como que vai ser, tipo, esse ano ou ano que vem, com o camp que você vai estar no processo desde o início e vai estar com o processo pessoal lá no final? Como que fica o dia a dia? Cara, é um dia a dia atribulado, obviamente. É. Vocês sabem que estão aqui comigo no dia a dia, vocês sabem como os dias são. Mas é muito prazeroso, eu gosto. Eu comentei aqui no início que eu tive o papo com a Pamela, né? Quando a gente teve esse papo para receber a proposta para vir para a Ruby. E eu falei para ela, eu tenho paixão mesmo por trabalhar com pessoas, no desenvolvimento de pessoas.
nesse contato, por isso que eu sempre trabalhei com sustentação, com suporte, com contato com o cliente. Então, para mim vai ser muito bom. Como você comentou, o processo que a gente já está tendo hoje, que é o Ruby Journey, o acompanhamento de PDI, os one-on-ones, que a gente precisa fazer periodicamente, não ser uma coisa espaçada, que a gente se perde ali no meio desse período, tipo, a gente montar um plano de carreira aqui no começo do ano e só falar sobre ele daqui a 6 meses. Cara, não Vai funciona. rolar. Não funciona, porque as coisas mudam no meio desse caminho. Cada mês a gente pode ter uma diferença, a gente pode ter que mudar algo que a gente definiu lá no primeiro mês. Então, esse papo periódico ele é importante. E pensando no Ruby Camp, que a gente vai ter mais para frente, né? Mais uma turma aí, com muito sucesso. Também vai ser um desafio sensacional, porque é trazer essa galera que está iniciando mesmo, que é o primeiro contato com a área de tecnologia, o primeiro contato em uma empresa que tem um produto muito, muito bom e clientes importantes, então vai ser sensacional. Eu acho que vai ser muito trabalhoso, a gente vai ter muita coisa para fazer, mas com certeza muito prazeroso, porque eu gosto de trabalhar com pessoas mesmo, de falar, de ter troca de ideia. Então vai ser demais. E desenvolver esse Legal. PDI agora no dia a dia com vocês e o one-on-one tá sendo muito bom. Eu gosto. Eu até incentivo a galera sempre a, pô, não espera só eu marcar, vai lá, puxa na minha agenda, marca um one-on-one. Então, é muito bom. Vai ser sensacional, tenho certeza. São 3 meses de casa lotada, né? Porque um lab vira um caos quando tá tendo camp, um monte de gente. É isso aí, galera. Mas é só 3 3 meses só, gente. Que Dá vontade isso? de ter outro ali. Ah, acabou, Pô, legal. Ô, Adriano, pergunta importante. Todo dev hoje gosta de saber, não é uma coisa técnica, mas sim de como as pessoas, ainda mais em cargo de liderança, olham para a gente. Hoje, para você, o que é mais importante uma pessoa? Vamos generalizar um pouco, porque só dev não é a área de tecnologia muito maior que isso. Mas hoje, o que está sendo mais importante, impactante? As hard ou soft skills? É polêmico. é polêmico. Você complicou ele. Que isso? Tá querendo me complicar, Lucas? Não. Não, Não, Lucas. Não, assim, é uma pergunta muito boa, só para tá? anotar aqui. É. Só vai perguntar primeiro. É uma pergunta ótima, 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 porque anos atrás, nessa área de tecnologia, de desenvolvimento principalmente, a galera olhava muito para o dev como um cara que, pô, peraí, a gente vai passar um projeto aqui, uma tarefa para ele, vamos colocar ele aqui em uma squad e ele vai desenvolver conforme as tarefas que o PO, que o gerente de projetos, etc., passe para ele. Às vezes o cara nem conhecia muito sobre o produto. Tinha uma ideia, mas não conhecia o porquê daquilo. E hoje em Famosa dia... regra de negócio. Exato. E hoje em dia não é mais assim. Ainda bem que não é assim. A gente precisa evoluir nesse sentido. Então, eu acho que é uma junção dos dois. Obviamente que para você ser um desenvolvedor, a gente tem que desenvolver nossas hard skills porque faz parte do nosso trabalho. Mas as softs, elas são, assim, muito importantes. Elas vão ajudar vocês a se desenvolverem como pessoas, como profissionais, para evoluírem na carreira. Eu uso muito esse exemplo de produto, da gente conhecer o negócio, porque isso faz parte do dia a dia do desenvolvedor. Você precisa conhecer o produto que você está desenvolvendo, até para fazer um trabalho bem feito, para entender, pô, será que eu estou fazendo isso, mas será que não tem uma outra forma e a gente Será vai que chegar precisa, né? Porque às vezes faz alguma coisa redundante, tipo, já existe Exato. o que Se você precisa faz fazer. ali no automático, só porque, pô, tipo, a sua tarefa eu vou lá e faço, Qual é o impacto disso? exato, a gente precisa saber qual é o impacto do nosso trabalho, qual é o impacto no dia a dia, se a gente está impactando pessoas com o nosso trabalho, porque todo mundo fala, mas, pô, precisa só entregar, porque é lucro, porque é isso. Não, a gente precisa se preocupar com isso. Pô, o nosso produto entrega qualidade, nosso produto impacta as pessoas, sabe? Então, eu acho que essa preocupação da gente olhar mais para o produto, olhar para o negócio, desenvolver a soft skill, comunicação com o cliente, saber se comunicar, porque a gente tem muito a linguagem técnica, né? E aí, quando a gente vai conversar com o PO, a gente vai conversar com o cliente, e não tem esse conhecimento, a gente precisa traduzir aquilo de uma forma clara para essas pessoas, que eles entendam. E se a gente falar o techniquez ali,
Ele não vai Pode explicar entender. pra sua mãe, pra sua avó, o que você faz, né? Ninguém sabe da sua família, né? Eu só tecnologia. Tem que explicar. É isso, é isso. A gente precisa saber transmitir para essas pessoas aquilo que a gente está fazendo. Então, é uma soft skill que a gente precisa desenvolver e é necessário, porque cada vez mais a gente está em contato com as pessoas. A gente precisa. Não vou falar nem do cliente final ali, do cara que chega lá e contrata a gente, mas dentro das nossas squads, as POs, por exemplo. A gente tem que conseguir transmitir para elas têm o conhecimento, obviamente, técnico mais do que as outras pessoas, mas não tanto quanto o desenvolvedor e as pessoas que estão envolvidas nisso. Então a gente precisa transmitir os nossos problemas do dia a dia, o que a gente está fazendo ou não, para que elas consigam entender e transmitir isso, passar isso para frente. Então são coisas muito importantes que antes não eram tão olhadas, mas que hoje em dia é, é tão importante quanto a gente desenvolver as hard skills. Então, é uma junção. Por isso que a gente conversa, a gente monta ali o PDI, a gente conversa no one-on-one sobre essas duas pontas, porque a gente precisa achar um equilíbrio para que as coisas andem e vocês se desenvolvam de uma forma plena. E não só, pô, o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue falar com. Não consegue sentar no almoço e conversar com Não outra consegue pessoa. sentar no almoço e conversar, bater um papo, explicar aquilo que ele tá fazendo. Não consegue. Então, não adianta, porque essa pessoa ela vai ter uma trava na carreira dela. Então, a gente precisa. Eu acho que isso era muito estereótipo antigamente da TI, né? Que a pessoa era Muito, só, gente. tipo, Não muito é. crânio, mas ela não sabia fazer mais nada, né? Tipo, de convivência humana, Isso, assim. até hoje, se a gente olhar aí na internet, os memes que rolam aí com a nossa galera de tecnologia, tem muita gente Mudou, tá? que usa. Exatamente, a gente Tá. mudou. Não somos mais só as pessoas. Só os nerdolas, É, não. Ah, não. é um pouco, mas nem tá se comunicar agora. Exato. Então é isso, a gente ter esse cuidado de desenvolver o lado técnico, mas o lado pessoal, e aí vamos falar, né, hard, soft, é a gente ter esse cuidado de desenvolver. Por isso que a gente busca um equilíbrio nesse plano de carreira, para vocês desenvolverem as duas partes, melhorarem tecnicamente, a gente busca ali direcionar, vocês trazem o que vocês gostam, o que vocês querem também desenvolver, que é o mais importante ainda. Mas a gente tem que direcionar para vocês terem essa melhora no soft skill, ter comunicação, conseguir lidar com um momento de dificuldade ali no dia a dia, aqui, Pressão, né? com a Porque tem pressão, bastante. porque às vezes, pô, gente, a gente trabalha num mundo que, pô, a gente precisa de entregar isso, aquilo e tal. Tem que Então, ser rápido, né? tem que ser Especialmente na nossa área, né? Todo mundo tem muita pressa, né? Que é Ex- tudo muito rápido. Exato, então a gente precisa absorver aquilo, saber transmitir com clareza, calma e seriedade, que, pô, beleza, a gente precisa entregar, mas vamos esclarecer os pontos aqui e trazer o que a gente consegue fazer dentro das nossas possibilidades. Então isso é muito importante, a gente precisa ter esse desenvolvimento e esse cuidado com as pessoas. E puxando essa parte do produto, né? De conhecer o produto, você também tem que conhecer o produto, né? Em qual deve estar trabalhando, né, a equipe. E como é Importante. gerenciar, tipo, porque aqui não tem só um tipo de produto, né? Na maioria das empresas também não trabalha só com produto. Então, como que é gerenciar cliente de fora, o nosso produto interno? Como é que é gerenciar essas atividades? Tipo, cada um Tá sempre atualizado, porque, tipo, eu e a Bruna somos de squad diferentes, você tem que estar atualizado. A gente mesmo falou, é o coordenador. E é o mesmo coordenador. Como que você se mantém atualizado, tanto do que está acontecendo ali com o squad do Lucas e o que está acontecendo com o squad da Bruna? porque são clientes diferentes. Também. Tem Clientes diferentes. Isso, e entra nessa questão, como você falou, o jeito de falar, o cliente às vezes tem uma postura diferente, a gente precisa lidar com isso no dia a dia. Mas é basicamente ali o que vocês falaram um pouquinho ali no meio dessas falas. É a gente se manter atualizado, buscar estar dentro das squads, às vezes a gente não consegue estar no dia a dia toda hora ali e tal. E nem deveria, porque aí vira um negócio de microgerenciamento, uma coisa horrível, e a gente não consegue andar. Mas é buscar conversar com as pessoas, com as POs, com vocês, entender os processos que vocês estão fazendo, conversar com os líderes que estão dentro dessas squads, porque a gente tem ali supervisão, tem POs, tech leads, seniors. Então, a gente precisa conversar. Claro, como você falou, a gente não trabalha com um produto só. A gente tem um produto, né? Que a gente é uma empresa que tem ali o Banking as a Service, né? Que é da RubyPay. É o nosso core, que é o nosso negócio. É um negócio muito bom. Muito bom. E, obviamente, a gente desenvolve projetos
para diversas empresas, e aí o que as empresas na área de educação, na área de serviço, na área financeira também. Então a gente desenvolve todo tipo de aplicações aí no mercado. Então a gente tem que estar atualizado, sempre atualizado, para conseguir lidar com as dificuldades do dia a dia. E o mais importante, que eu sempre falo, para minha carreira específica, tá? Eu entendo que para cada pessoa isso pode ser de uma forma diferente, mas eu encaro isso como muito importante para todas, que é saber lidar com pessoas diferentes. Porque eu tenho hoje eu olho para vários clientes, com várias pessoas diferentes. Então essas pessoas pensam de formas diferentes, essas pessoas são de mercados diferentes. Então Culturas, né, as diferentes, que foi culturas de criado. uma startup é diferente de um banco, sabe? Então tem essas diferenças, as pessoas tratam as outras no dia a dia de uma forma diferente. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. Principalmente vindo de mercados diferentes, né? Porque tem mercados que são muito acalorados, então o jeito que eles falam, quem tá de fora e entra ali, acha que tá brigando. E às vezes Não. não, é a pressão que o cara tá sofrendo lá por resultado, porque o negócio ali é no dia a dia, precisa, são milhões envolvidos e não sei o quê. É igual Então, jogar a gente da bolsa de valores, né? O povo lá surtando. e aí Mas você para vai. eles é mais um dia. Exato, pra eles é mais um dia e a gente vai entrar lá e vai ficar, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? E é isso, é aprender a ter esse jogo de cintura. Eu dei muita sorte durante a minha carreira, eu tive líderes muito, muito, muito bons. Vários, eu poderia citar todos aqui, que me ajudaram muito nesse desenvolvimento. Dei a sorte de pessoas humanas que olhavam para esse lado e me ajudaram a desenvolver essa questão da comunicação com as pessoas, com os clientes, com os nossos liderados, com os nossos líderes. Então, é muito importante isso. A gente ter esse desenvolvimento ajuda a ter esse cuidado ali e o gerenciamento de vários clientes, várias plataformas, vários produtos. E, obviamente, se não fossem as POs, se não fossem vocês, eu ia estar perdido, porque eu preciso. Pô, todo dia eu tô ali conversando, hoje com a Andressa sempre mais, né? Que é uma das nossas POs. Tô lá, sempre trocando ideia com ela me passando as coisas, antes com a Maísa também. Então eu preciso ter acesso a essas pessoas precisam ter segurança, precisam ter confiança em mim para que a gente consiga trocar ideia ali no dia a dia e fazer com que os projetos andem bem. Então é um misto aí também de muitas coisas, de conhecimento técnico, de estar sempre aberto a conhecer novas tecnologias e a relação com as pessoas que a gente está trabalhando em conjunto. Como é, tipo, acredito que tem um certo desafio também, passar a nossa cultura para os clientes, né? Porque é uma Sim. troca, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem que entender o jeito que eles funcionam, também entender o jeito que a gente funciona, né? É muito, muito difícil essa comunicação, ou tem uns mais fáceis, outros mais difíceis. Olha, e aí eu vou falar no geral, em todas as empresas. O papel da liderança, muitas vezes, é filtrar isso. É saber entender o que esse cliente está querendo passar, às vezes uma porrada ou não, ou um elogio. A gente tem que filtrar isso para saber passar para as pessoas que estão nas nossas equipes. Então, não pode ser aquele negócio de, pô, o cliente desceu a porrada em mim, não, vou passar essa porrada igual para os caras lá. Não é assim. A gente precisa filtrar, entender realmente o que é ali de problema, sabe, do dia a dia, e o que é só o cara tá naquele dia que, pô, tá sendo super cobrado e aí desce a porrada de alguém, e pra gente ter esse Só cuidado. pra um saco de pancada ali. Só pro cara dar aquela desabafada. E aí a gente conversa, explica a situação, se tiver um problema, chama a equipe, conversa, explica. Hoje mesmo a gente teve um caso desses, que eu precisei chamar a equipe, explicar, falou, pô, vamos por esse caminho, porque para o cliente é melhor assim, então vamos entender e vamos seguir assim. Então saber receber esse comunicado do cliente e também, do que a Bruna perguntou, de passar a nossa cultura para o cliente, explicar como a gente trabalha, mas isso começa de quando a gente faz o primeiro contato com o cliente, nosso comercial, quando a gente vai levantar um requisito para fazer, para montar uma estimativa e fazer uma venda, a gente já passar ali a essência da nossa empresa, como nós trabalhamos, como a gente gosta de trabalhar e como a gente se coloca no mercado.
Então, começa dali, né? Então, Acho que é é um... importante também para saber se vai rolar, né, ali, o cliente e a empresa, porque às vezes não Exato, porque às vezes não bate o casa. pensamento. E isso vai acontecer, gente. Tipo, é normal. Às vezes a Ruby não vai conseguir trabalhar com uma empresa específica e tá tudo bem. A gente tem o nosso, a gente vai para outro lado, para outro caminho, não tem problema. Mas isso é importante. E é um trabalho do dia a dia. A gente precisa estar em contato com os clientes ali no dia a dia, explicando as dificuldades, fazendo com que eles expliquem as dificuldades, que eles expliquem as dificuldades que eles têm. Então, por isso que eu falei no começo da importância da gente desenvolver ali essa questão da confiança da nossa equipe mesmo, para que vocês tragam isso para a gente, para a liderança, e para a gente conseguir transmitir isso para o cliente de uma forma tranquila, para que ele entenda aquilo, né, e a gente consiga sair do outro lado ali e que todo mundo seja feliz. Nem sempre é nem sempre é possível, nem sempre, mas é o nosso trabalho e faz parte dele. Legal. Eu tenho uma pergunta, porque assim, eu entendo que a Ruby, ela é bem eclética com tecnologia. Uhum. A gente aqui, tipo, sempre teve muita abertura ali, tipo, não, ali a gente tem squad que trabalha com Ruby, tem squad que trabalha com .NET, e tem squad que trabalha com Node, Nest. Aqui eu sei que a gente é bem diverso, mas como que é lá agora com o cliente? O cliente ele tem essa opção de diversidade, Bem de claro. tecnologia, ou assim, tem algum leque ali que ele decide? Não, não. O cliente, porque muitas vezes a gente pode entrar lá para desenvolver uma feature ou um aplicativo que vai integrar com alguma outra coisa que eles já têm. Então, muitas vezes eles já nos trazem, ó, eu preciso que vocês desenvolvam esse projeto em tecnologias X e Y. E aí a gente precisa fazer uma estimativa e entender esse projeto dentro dessa tecnologia que o cliente passa. Então a gente consegue trabalhar aí Bastante coisa. com bastante coisa em diversas áreas, então com bastante tecnologias. Então isso não é um problema. A gente não trabalha com uma tecnologia, uma, duas, três tecnologias específicas. A gente vai, entra no cliente, entende, claro, aquilo tem que fazer sentido pra gente também. Não é que a gente aceita tudo. Não. A gente entende, a gente entende se aquilo faz sentido pra gente, mas a gente trabalha com todo tipo de tecnologia, com certeza, na parte de desenvolvimento de software. Já teve caso, tipo, do cliente falar, eu só quero um aplicativo assim, escolhe do jeito que vai fazer, ou todos já tem essa parte de tecnologia do lado deles e É, cliente, ele tem. Cliente, assim, vai, vamos dizer. As empresas, ela tem empresas mais estruturadas nessa parte de tecnologia, e tem empresas que não. Às vezes, a empresa, ela chama, a gente descobre, ou ela chama, ou a gente. Ela só tem uma ideia na cabeça dela. Eu preciso de uma aplicação que faça isso. Mas ela não faz ideia, de ela não sabe o como que vai ela fazer. precisa, né? E não, e às vezes ela nem sabe do que ela precisa. Tem isso também. Então ela só tem uma ideia e a gente precisa desenvolver aquilo, entender, às vezes fazer com que o cliente entenda exatamente o que ele mesmo está pedindo Acho que ali. é louco. Ele não falou isso. Isso, Às vezes é ele isso. sabe que a gente tem que ficar Exato. instigando pra Tem que fazer. instigar, tem que chegar ali, conversar, entender, entrar mesmo dentro da empresa, daquele negócio que ele está querendo, para a gente entender e explicar para ele o que ele realmente quer e se realmente isso Ele faz sentido para precisa você, disso. você precisa mesmo disso? E aí sim a gente, pô, olha para dentro e fala, não, beleza, melhor tecnologia é X para desenvolver isso. Então, aí depende do cliente. Tem o cliente que já chega com escopo fechado ali, tipo, não, é isso aqui que eu preciso, os requisitos são esses, tecnologias são essas, e eu preciso que isso seja feito tal, e que seja entregue daqui a 3 meses, 4 meses. Aí a gente vai, obviamente, fazer um estudo de viabilidade disso, saber se faz sentido, e fazer ali uma estimativa, proposta para o cliente, para a gente entender se a gente consegue andar com as coisas. Mas aí tem de tudo. Depende do gosto do cliente, então. Tudo depende, como diz o outro. Eu sou advogado, né? Não, Tudo depende. Tudo depende. Tudo depende. Pergunta, assim, para eu entender, de fato, assim, uma situação que você tem que lidar, tipo,
situação, você tem um dev muito bom, você acha que ele tá ali no foco dele, ele tá indo bem, só que ele vira para você e fala assim, não, eu quero outra coisa na área de tecnologia, mas assim, eu quero migrar completamente. E você, assim, por ter um conhecimento maior, experiência na área, vamos dar um exemplo assim, eu sou dev e você tem muito um perfil de um tech lead, e aí eu, do nada, chego para você, Adriano, olha, chego no One on One e falo, cara, eu quero mexer com código. Não vai, não. Como que é lidar com isso, cara? Porque, tipo, é difícil para você, pelo menos eu imagino, porque é como... Falar novinho. Não, você é pior, você não sabe. Porque, pô, mas não é difícil, porque às vezes, pô, eu sou muito do cara assim que eu sou muito de ouvir os outros, não só de ouvir só o que eu tô pensando, porque às vezes o que eu tô pensando, Pegar também, eu falo, minha filha, vai aqui, ó, né? Você tem que fazer isso, É, não, às vezes a gente precisa de um direcionamento. e como que é para você? Porque assim, você não pode só chegar e falar assim, não, Não, de jeito é, nenhum. Porque aí é uma questão pessoal, profissional, porém pessoal. Mas, obviamente, que isso, teoricamente, isso tem que ser percebido no processo. Por isso que eu comentei ali do nosso programa ali, do Ruby Journey, da gente fazer esse one-on-one acompanhado mesmo ali, de 30 a 45 dias no máximo de distância um do outro. Porque essas coisas a gente pega na conversa, no papo ali do dia a dia, como você falou, com a experiência dos anos, a gente vai pegando algumas coisas ali na conversa com as pessoas. Então, às vezes ela não diz diretamente, mas dá indícios, então a gente vai direcionando as coisas. Agora, se for uma coisa muito abrupta, nossa, não. Nos one-on-ones, o cara, tecnicamente, não, tô desenvolvendo aqui e tal, ser tech lead, o cara é muito bom tecnicamente, a gente tá nesse direcionamento, e aí do nada o cara, pô, não quero mais, quero ver, viu? É entender aquilo, entendeu? Aí entra o lado humano. Peraí, o porquê ele tá querendo mudar desse jeito? Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, porque eu não vi, ele não falou, ninguém mais viu, Do então nada, sou bom. alguma coisa tá errada aí. Então, é entender o lado humano, conversar com a pessoa, tentar desenvolver ali uma conversa, um acompanhamento no dia a dia mesmo, porque mesmo que ele queira, ele não vai fazer isso. Hoje é sexta, amanhã é sábado, ele virou PO. Isso não vai acontecer. Então, na conversa, entendendo no dia a dia, às vezes até alguma coisa pessoal mesmo, né? Que às vezes a pessoa não quer abrir ou quer, então a gente precisa entender isso no dia a dia, conversar, entender, tá atento mesmo no que as pessoas estão fazendo, no que elas falam, e tomar esse cuidado. Mas nesse sentido, é direcionamento. A gente direciona. Eu monto o PDI com vocês, faço one-on-one, o meu papel é direcionar vocês, é entender o momento que vocês estão, entender os pontos positivos, os pontos de melhoria e direcionar da melhor maneira possível. É isso que eu vou fazer. Agora, no final, é a pessoa que vai tomar a decisão dela. Ela vai continuar ali. é, vamos usar o exemplo de ou a pessoa vai ser um especialista técnico ou ela vai para a parte de gestão. No final das contas, é ela que vai decidir o que ela quer. Eu posso direcionar, eu posso falar, pô, Lucas, ô, Bruna, vocês são ótimos, eu acho que vocês vão. O Lucas vai ser um gestor, a Bruna vai ser uma especialista e que tem ali o mesmo nível, né? Mas caminhos diferentes. Mas no final ser o contrário, a Bruna ser gestora e você ser o cara especialista. Então, porque no final é vocês que tomam a decisão, mas o direcionamento ele é importante. A gente fazer esse acompanhamento, direcionar, entender como vocês estão no dia a dia, conversar com as pessoas, porque tem uma coisa que eu sempre disse aqui desde que eu entrei para vocês, para as pessoas, para a minha liderança, que eu não gosto de tomar decisões sozinhas. Tipo, eu vou decidir isso e é isso e pronto. Não gosto. Para mim, as decisões elas têm que ser. Nossa, eu quero perguntar uma pessoa diferente pra ter certeza que eu tô falando merda. E sabe, porque a chance de dar ruim, eu pegar e falar, não, top down. É isso que vai ser, pronto, acabou. Não, eu preciso conversar com as pessoas. Eu preciso conversar com o meu par. Aqui a gente tem o Marcos Agueto, espero que ele venha e seja um participante aí do nosso Rubycast futuramente. Converso muito com o Marcos durante os dias. Eu preciso conversar com as POs, preciso conversar com vocês para ir tomar decisões
mais corretas e acertadas. Então, esse é o intuito dos one-on-ones, do Ruby Journey, do acompanhamento ali de carreira de vocês. É direcionar, conversar com vocês, conversar com as pessoas que trabalham com vocês, estão no dia a dia, para a gente fazer o melhor direcionamento possível. Mas no final é vocês que vão escolher o caminho, a carreira de vocês. Vocês podem mudar, vocês estão aqui na área de tecnologia e falar, putz, eu não quero mais isso. Eu quero virar dentista, vou fazer odontologia. E acabou, você vai fazer Meu isso. menino, faculdade interna, toda faculdade. E quando presencial de novo, não faço. É isso, então a gente direciona. O nosso trabalho no dia a dia é esse, é tentar entender vocês, entender a carreira de vocês, o que vocês estão buscando e direcionar da melhor maneira possível. E torcendo muito para que todos tenham sucesso. Mas, no final das contas, a decisão é de vocês, da carreira de vocês, da Dá vida de vontade, vocês. não dá? Às vezes você vê que a pessoa tá indo por um caminho diferente, porque ela tem a vocação, você É, filho dá vontade. tem. Não, a gente até pode dar uns toques, se a gente sentir essa abertura da pessoa, porque tem que perceber isso também, as coisas não podem ser impostas. Se a pessoa dá essa abertura, mesmo para você dar um palpite, uma opinião, cara, tranquilamente, para mim não é problema nenhum. É como eu falei da decisão lá que eu preciso escutar outras pessoas. Se eu precisar tomar uma decisão eu que tenho que tomar, é um assunto muito sério que, pô, não dá para escutar as pessoas, eu vou tomar aquela decisão. É igual nesse sentido. Se a pessoa der abertura, eu vou dar a minha opinião. Vou falar, ó, eu acho que se você for por esse caminho, você vai ter muito sucesso. E nesse daqui, talvez, vai ser um pouquinho mais tortuoso. Então, Vou colocar na vai balança. colocar na balança e decidir. É o que eu falei, é o direcionamento, é o acompanhamento, é os conselhos ali do dia a dia. Mas no final ela vai escolher. Mas o meu papel, eu entendo o papel do líder como esse, da gente direcionar as pessoas que a gente está liderando, né, pro melhor caminho, não só para a entrega que a gente está fazendo hoje, não só nos projetos que vocês estão hoje, que eu quero que vocês entreguem um projeto muito bom, não sei o que e tal. Quero, tá? Mas não é só isso. É do dia a dia mesmo, é para a vida de vocês, para a carreira de vocês. Então, a gente precisa ter esse pensamento. Vai. Então, Eu aceito, tá? tá vendo? Com a Bruna eu sei que posso. Eu quis perguntar porque, assim, eu tive um começo ali de carreira que eu tinha certeza que eu queria uma coisa, Uhum. e aí, cara, passei por problemas pessoais e acabou afetando o meu profissional. Eu achei que eu não queria mais aquilo. Assim, Eu foi. acho que é uma coisa bem, principalmente pra quem tá começando Sim. na área, né? Tipo, vai vir o camp, depois entra como estagiário, júnior. A pessoa fica um pouco perdida, né? Porque a tecnologia é um leque de caminho pra você, né? Tem vários cargos. Mas é exatamente isso, porque Entendeu? é isso que ficou na minha cabeça. Porque, tipo assim, eu tava lá, tava, tipo, bem estabilizado no time, tava legal com a tecnologia, e às vezes eu ficava me perguntando, tipo, cara, será que é comodismo da minha parte? Será que é porque eu não tô buscando mais alguma coisa? Ou será que tipo, é isso mesmo? Tipo assim, será que eu sou bom nisso ou eu só tô muito tempo fazendo automático? E aí, tipo, Sim. comecei, tipo, a ficar pensando muito, tentando. É bom. Mas é comum essa dúvida mesmo, né? E o que a gente tinha comentado anteriormente, as questões pessoais, elas também afetam essas decisões, obviamente, porque a gente trabalha, porque a gente quer se desenvolver, porque não é, na verdade? Então a gente precisa entender que a nossa vida pessoal ela vai afetar nessas nossas escolhas. Mas a dúvida em si, ela vai existir. No começo de carreira, gente, e aí bate aquela semana que você tá, tipo, caramba, quanta coisa pra fazer, eu não tô conseguindo sair do lugar, as coisas não andam, tal, e você fala, meu, não, isso não é pra mim, e tal. Mas não, às vezes é só, ter um momento, você precisa respirar, pensar, conversar com as pessoas, pra ter aquela calma e saber se direcionar, porque a dúvida ela vem. E muitas pessoas vão optar por outro caminho. A pessoa entra na área de tecnologia, inicia ali, como vocês comentaram, no nosso caso, mas para todos os tipos de empresas, camp, estágio, júnior, às vezes ela vai chegar lá como dev júnior e vai falar, meu,
não é isso que eu quero pra minha É isso mesmo, vida, era. e eu vou embora, vou fazer outra coisa. Vai acontecer, isso é normal, é o início de carreira, e não só no início de carreira, a pessoa pode estar muitos anos de carreira e resolver mudar, isso acontece. Então, é só a gente pensar bem, analisar, parar, respirar, conversar com as pessoas e para tomar uma decisão Bruta, né? centrada, sabe? Que a gente pensou bem, não só, tipo, pô, naquele momento, como eu comentei, aquela semana muito ruim, aquele mês muito tenso na nossa cabeça, que às vezes nem é muito ruim, às vezes só tá tenso mesmo, de ruim que eu falo de desempenho. Não tá ruim de desempenho, mas você tá tão ali, né, maluco com Demanda, tudo, muita demanda, pressão, pressão e desculpa. etc. E aí você fala, meu, isso não é pra mim, eu A preciso pessoa vai entender. explodir, aí junto com o É, problema pessoal, todo mundo tem. e aí já era. E aí a pessoa, às vezes, vem esses pensamentos, mas é natural. Acho muito difícil uma. Tem, vai. Mas é difícil as pessoas não terem dúvidas nesse meio do caminho. Né? Porque ele é difícil, ele é bem complexo. Muito tempo. Eu acho que vocês todos passam por isso, de sair muito cedo de casa, chegar muito tarde, trabalhar, estudar, final de semana se preocupar com os projetos da faculdade, e aí tem a vida pessoal, pô, todo mundo jovem, quer aproveitar a vida e tal, etc. Então, tem muita coisa, né? Então é natural. Assim, eu fiz essa pergunta porque eu já sabia um pouco da resposta, porque foi o que me ajudou. Foi eu chegar assim e até ter um pouco assim, de meio que proatividade minha de chegar e levantar a mão. Eu levantei a mão para minha liderança, na época que era o Fábio Takaki, falei assim: olha, Fábio, eu queria bater um papo com você, porque eu tô com umas coisas na minha cabeça, eu preciso entender. O moço me ajuda pra É, foi. Eu agradeço muito o Fabinho por causa disso, porque não foi só o Fábio, mas foi muito legal que, assim, quando você chegou, você deu pra gente saber uma abertura. Quando a gente tiver alguma coisa, levantar a mão e você da liderança vir ali, tipo, tirar um tempo para conversar com a gente. Porque eu acho que, assim, se não tivesse isso, não sei, eu tava Talvez, realmente muito confuso. talvez você tivesse tomado outra Talvez eu decisão. teria tomado uma decisão completamente Sim. diferente, porque ele chegou lá e com ele já tendo mais experiência, assim, cara, pensa. Ele me deu ali alguns exercícios para eu passar o mês pensando e trazer uma resposta para ele. Se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu estaria ainda sem saber o que eu queria, sem ter bolado para mim, tipo, não, bater o martelo e falar assim, não, empurrando com a barriga, Faria- tipo, e aí é horrível horrível. essa sensação de, tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Tô usando E por obrigação, ou é, tem conta pra pagar, e aí você odeia tudo e é horrível. todos. Por isso é importante essa questão que você falou, ter essa confiança que você teve com o Fabinho. De novo, Fabinho. Ter essa confiança que você teve com o Fabinho aí. Ter essa confiança que você teve com ele, com a sua liderança, para você poder bater esse papo, conversar, entender, sabe? Porque é importante. Então, e é o que eu falei, escutar as pessoas, porque eu falo da questão da decisão não ser unilateral, em questão dos projetos, em questão de direcionamento das pessoas, etc., mas nisso também. Às vezes, uma questão pessoal, profissional, pessoal, mas que a gente precisa escutar outras pessoas, pessoas mais experientes, ou às vezes o seu colega mesmo. Se eu olhar para Bruno e falar, pô, Bruno, eu tô com essa dificuldade aqui, tô pensando nisso e nisso e nisso, e a Bruna vai falar, de repente ela vai te acalmar, talvez não, talvez ela vai te deixar mais doido. não acho que você tá certo. Tá pior que eu não. Brincando, Bruno. Mas mas é importante você ter essa tranquilidade e essa abertura de conversar com as pessoas. A soft skill entra nisso, da gente desenvolver essa questão da gente conseguir conversar com as pessoas, falar sobre os nossos problemas e conseguir tomar os melhores caminhos ali. Porque, como você falou, talvez se você não tivesse conversado com o Fabinho, hoje você ainda ou ia estar empurrando com a barriga as coisas, tipo, já exausto, desgostado, Então, ou você já teria desistido e teria ido para fazer outra coisa, entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Por isso que a sua pergunta ela foi muito boa, muito importante, e você contar um pouquinho sobre essa sua experiência é importante, porque com certeza muita gente passa por isso.
Muita gente passa por isso. Pessoal, lembrando, tá? Liderança não tem bola de cristal. Se você também não levantar a mão, Falem, Tô folgando. chame o seu líder, converse, marque lá olha na agenda dele lá, vê se não tem um espacinho lá, marca. É isso. Conversem. Importante. acho que é a clássica top 3 dificuldades de coordenar um time de tecnologia. Só 3, tá? É isso. É Hum. pra ser fácil. Ah, gente, são muitas dificuldades. Eu acho que, primeiro de tudo, sempre em liderança, é você saber lidar com pessoas diferentes. É como eu falei lá no começo, as pessoas têm suas particularidades. O Lucas, ele tem a personalidade dele, a Bruna dela, e o nosso produtor João tem a dele. Então a gente precisa saber lidar com isso. E isso é uma parte importante. É difícil a gente desenvolver isso. Não é uma coisa assim que a gente já nasce sabendo fazer. Claro que tudo que eu passei aí na vida, já em experiências profissionais e pessoais, me ajudaram a conseguir lidar com essas coisas. Mas é difícil e é uma coisa que a gente precisa desenvolver para quem quer chegar em cargos de gestão. E quem não quer também não tem nenhum problema com isso, né? Aí é cada um Né? com seu cada um ali que escolhe o seu caminho. Top Mas então. não sei se top 1, mas esse é um deles, vai. Tá. Outro, cara, entender com as pessoas, ainda mais no começo de carreira, os caminhos que elas querem, porque às vezes está muito confuso na cabeça dela. Tá muito confuso. Mas começo Isso acontece. Então é a gente ter essa paciência de entender, conversar, acompanhar e saber direcionar e tirar um pouco dos fantasmas na cabeça das pessoas é importante, é muito importante. É uma coisa difícil também de ser feita. Eu gosto, mas é difícil. E aí eu acho que é a dificuldade do dia a dia mesmo, da liderança, lidar com muitos projetos ao mesmo tempo, muitas pessoas, clientes diferentes. Então, puxa pro lado do outro, né? Sim, e faz parte. Isso acontece hoje, acontecia antes e vai continuar acontecendo. Então é o jogo de cintura. A gente precisa ter, né, na liderança, ter esse jogo de cintura pra gente conseguir fazer as coisas chegarem do outro lado. Então, um pouquinho de cada coisa. Falaria esses três. Talvez tenha outras coisas, tá? Mas que eu não tenha lembrado aqui. Talvez coisas até mais difíceis e tal, mas que eu me lembre no momento são essas. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. O papo foi ótimo. Foi muito bom falar com vocês sobre a nossa empresa, sobre a nossa comunidade e sobre tecnologia e pessoas no geral. É sempre muito bom. Adoro esses papos. Lembra que a notificação do PD vai subir lá, né? Eu tô aqui. Boa? Então, Semana que vem eu tô marcando uma um de vocês, viu? É isso, galera. Obrigado. obrigado. Pessoal, é isso. Valeu. Bruna, Comente, compartilha, siga nas redes sociais, Instagram, LinkedIn YouTube e Spotify. e Spotify. E lembre-se de acessar o novo site da Ruby. Tá bonitão, tá todo Tá repaginado. lindo, lindo, lindo. E Belíssimo. caso você queira fazer parte dessa comunidade também, lá nós temos o nosso banco de talentos, onde você pode encontrar a vaga que mais se adequa a você. Você não sente, fala com a Adriana, que ele... Banco de talentos. Você entrar, vai que ele quer mudar, fala com a Adriana, a Adriana encaminha. É isso aí, galera. Venham pra nossa comunidade. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau, galera.